10 sinais de que você é um ISJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. A sigla ISJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros dos 16 Myers-Briggs Personality tipos, e representa apenas cerca de 2% da população mundial. As pessoas que têm esse tipo de personalidade têm características únicas que as ajudam a se destacar de outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, e às vezes são chamados de como o conselheiro ou o advogado. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, na verdade é muito incompreendido. Então, vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade ISJ, e descobrir se você é um deles. Exuse calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de um estranho e se pega contando a ele nosso maior medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os ISJ são pessoas tão charmosas que não é incomum que um estranho compartilhe prontamente essas informações com eles. As pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão perto deles. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia e eles são muito bons em colocar pessoas à vontade. Eles não são apenas indivíduos confortavelmente confiáveis e charmosos, mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis e encontram os outros onde eles estão. Verdadeira natureza introvertida. Embora os ISJ sejam fáceis de socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar com eficiência em ambientes sociais, mas também podem se sentir totalmente à vontade. Paz com um pequeno círculo de amigos, que são dignos de confiança e merecem amor. Como a maioria dos introvertidos, os ISJ geralmente ficam sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Embora tenham uma habilidade inata para se esforçar nesses ambientes sociais, eles também precisam de seu próprio tempo individual sozinho para relaxar e recarregar. Absorva as emoções de outras pessoas. É comum que ISJ absorvam as emoções de outras pessoas e as interpretem como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao seu redor estiver animado, eles geralmente ficarão entusiasmados como bem. Se alguém está estressado ou ansioso, também pode se sentir estressado ou ansioso. Sentir as emoções de outras pessoas além das suas próprias pode ser avassalador, mas também fornece uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os ISJ podem dizer com confiança a outras pessoas que vão ficar bem. Número 7. Crie uma intimidade emocional profunda. Valorize beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um ISJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar rodeados de sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de bom artesanato. E embora seu foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isto, os ISJ são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas medíocres. Quero as coisas perfeitas e frequentemente procrastino. As pessoas com esse tipo de personalidade geralmente lidam com um medo constante de falhar. Eles buscam a perfeição e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isso significa que os ISJ procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar perfeição em quase tudo. Mesmo que, realisticamente, eles possam fazer todas essas coisas das quais têm medo sem ter que se esforçar tanto. Com isso dito, os ISJ têm dificuldade em lidar com críticas, porque realmente se destacam em suas mentes, às vezes eliminando o feedback positivo que recebem. No entanto, à medida que se tornam mais maduros, eles acham mais fácil se libertar de esta necessidade de perfeição. Eles podem se permitir cometer mais erros ou se concentrar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis relativos aos seus objetivos de vida. Comprimento de onda diferente.
ISJ tendem a se sentir como estranhos devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos está em um comprimento de onda diferente do que eles são. Sua função dominante é a intuição, eles subconscientemente percebem padrões em basicamente tudo. Principalmente, esses padrões têm a ver com a natureza humana, por causa de sua função secundária. Sentimento, que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de um indivíduo de compreender subconscientemente algo sem sabendo como ou por que eles sabem disso. Uma vez que a intuição funciona subconscientemente, pode ser descrita como uma espécie de capacidade psíquica. No entanto, os ISJ geralmente têm dificuldade em explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que muitas vezes os leva a se sentirem isolados ou puramente incompreendidos. Focado no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Os ISJ geralmente fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estão em um relacionamento que parece não levar a lugar nenhum, ou se estão empregados em algum lugar de que não gostem ou não vejam futuro, romperão o relacionamento ou largar o emprego. Além disso, os ISJ também são muito críticos em relação às circunstâncias passadas e tendem a se lembrar as más experiências. Para evitar os sentimentos negativos que geralmente acompanham esses flashbacks, eles normalmente preferem viver uma vida voltada para o futuro, altamente perceptiva dos outros. Os ISJ são capazes de ler outros indivíduos muito bem e são capazes de entender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil. Quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles te entendem. ISJ não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, eles também usam sua intuição para cavar fundo abaixo da superfície da mente de outras pessoas. Eles ficam intrigados com a forma como a mente das outras pessoas funciona e descobrem o que os torna únicos à sua maneira. Eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para eles mesmos. Sensível, o conflito tende a enviar os tipos de personalidade ISJ para um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam para essas pessoas ajudar a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, ele pode perturbar fisicamente seu otimismo aparentemente constante. Natureza. Muitas vezes, eles terão problemas para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que tem a ver com eles ou com alguém de quem eles gostam. Pode até estressar seus corpos, a ponto de sentirem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. Claro, isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade procurem evitar todos conflito. Mas com o tempo, os ISJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para os conflitos enquanto se levantam para suas próprias necessidades ao mesmo tempo, e eles fazem isso com absoluta compreensão de outros. Crie profunda intimidade emocional. A maioria dos ISJ podem parecer reservados ou tímidos na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles são frequentemente percebidos como misteriosos ou meramente privados. Mas, na verdade, eles são bastante relacionais, pode levar um pouco de tempo para eles para se abrir para os outros e mostrar seu verdadeiro eu. Os ISJ anseiam por conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E por causa de sua capacidade de empatia e ter conversas significativas, eles estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. O tipo de personalidade ISJ é complicado e peculiar, e às vezes completamente contraditório. E como todo tipo de personalidade, os ISJ têm pontos fortes e fracos. Mas entender suas características pode ajudar outras pessoas a se darem melhor com eles. Claro, algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identificar com a maioria desses sinais, é provável que você seja um ISJ. O tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe-nos saber o que você pensa. Com quantas dessas características você se identificou? Você é um ISJ? Se você gostou deste vídeo,
dê um joinha e compartilhe com seus amigos, assim nós pode continuar a fazê-los. Para mais vídeos como este, clique no botão inscreva-se e lembre-se de clicar na notificação sino, para que você seja notificado quando postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.